E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso capítulo 13, que fala sobre os Estados Unidos, espaços de produção. Os Estados Unidos são beneficiados por sua vasta extensão territorial, além da grande quantidade de espaços naturais. Sua riqueza mineralógica também é uma das maiores do mundo, permitindo certa independência produtiva, tanto no campo quanto na cidade. A grande diversidade climática e vegetativa do país possibilita a formação de diferentes solos, promovendo uma agropecuária eficiente. Assim, já é possível perceber que, mesmo sem considerar a utilização de insumos agrícolas, os Estados Unidos já contam com um grande potencial para a prática agrícola. Durante o processo colonial estadunidense, o Sul ficou marcado pelos principais sistemas agroprodutivos e agroexportadores. A prática de plantations em enormes espaços favoreceu o surgimento dos cinturões produtivos, os belts, com produção diversificada. Inicialmente destacaram-se o cinturão do milho, o cinturão do algodão e o cinturão do trigo. Com o fim da colonização, os Estados Unidos ampliaram o desenvolvimento de outros espaços produtivos em cinturões focados em técnicas intensivas e sistemas de irrigação. Atualmente, o sistema de belts se destaca na região central, nas grandes planícies, onde o relevo mais plano facilita o uso de máquinas. Apesar de cada cinturão se especializar em um tipo de cultivo, eles podem envolver uma variedade de produtos. É bastante comum que haja rotação de algumas produções, ampliando a oferta delas nos mercados internos e externos. A localização dos cinturões não ocorre por acaso. Ela está associada às particularidades históricas de povoamento, as condições físicas locais, clima, solo e relevo, e a existência de uma infraestrutura de armazenamento e de transporte e a proximidade com o mercado consumidor. Então, vale lembrar que a partir do século XIX, com a criação do Homestead Act, a produção agrária norte-americana aumentou significativamente, favorecendo principalmente o mercado interno e a produção de manufaturas. Com o fortalecimento do mercado interno e a possibilidade de expansão para o mercado externo, os Estados Unidos puderam transformar os alimentos e as matérias-primas que produziam. Isso ampliou ainda mais a competitividade mercadológica do país, além dos fatores naturais e da especialização promovida pelos belts. A modernização e a política de subsídios também favoreceram a elevada produtividade norte-americana. No início do século XX, a produção agrícola dos Estados Unidos já contava com os maquinários e insumos que permitiram uma alta produtividade no campo. Porém, com a Revolução Verde, na década de 1950, essa produção despontou como uma das mais proveitosas do planeta. Uma das maiores consequências da Revolução Verde foi o aquecimento da agroindústria e da biotecnologia, que ampliou o desenvolvimento de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes, entre outros. O apoio da produção de transgênicos também estava em alta. Tal desenvolvimento tecnológico aumentou, por sua vez, o abismo entre os produtores que tinham capital para modernizar sua produção e os que não tinham. O aproveitamento de terras nos Estados Unidos passou a ser bem maior que dos outros países, como o do Brasil. Em contrapartida, a desigualdade social no campo aumentou muito, já que as máquinas substituíram cada vez mais as mãos de obra. E assim, como no Brasil, isso gerou grande êxodo rural. Em geral, os guetos e as periferias das cidades absorveram essa mão de obra. Uma das formas de compreender o potencial produtivo norte-americano é observar as 10 maiores empresas do mundo no setor alimentício. A maior parte delas tem origem nos Estados Unidos. A enorme produtividade dos agropecuaristas nos Estados Unidos não se deve apenas ao aumento e à melhoria das técnicas e à tecnologia de produção. O governo contribuiu com esse processo, introduzindo uma política de subsídios agrícolas.
O subsídio ele corresponde ao financiamento direto do governo para alguns produtores rurais com o objetivo de ampliar suas produções com a compra de mais terras, máquinas e outros recursos produtivos. Assim, não apenas a produção aumenta, mas o preço do produto é bastante reduzido nos mercados internos e externos. Para grandes agroexportadoras como o Brasil, isso representa um problema, pois reduz o seu poder de competitividade nas exportações, já que o produto brasileiro chegará bem mais caro ao mercado estadunidense. No entanto, essa política de subsídios é um dos maiores pilares de sustentação das grandes companhias alimentícias e dos grandes produtores agropecuários dos Estados Unidos. Sem esse sistema, segundo seus defensores, os Estados Unidos ficariam totalmente dependentes do mercado externo, principalmente dos países emergentes e periféricos, que têm como uma de suas características fundamentais a exportação primária. Essa forma de política já foi também um dos principais motivos para o impedimento da formação da Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA. Segundo o Brasil e outros países latino-americanos, a política de subsídios agrícolas dos Estados Unidos dificulta a entrada no mercado estadunidense. Por outro lado, com um pequeno aumento dos subsídios, os produtos americanos entrariam e dominariam o mercado brasileiro com mais facilidade, afetando a produção e a comercialização interna do país. Os Estados Unidos foram divididos em colônias de exploração, que desenvolveram seu espaço agrário em belts, e as colônias de povoamento, ao norte, onde se desenvolveu principalmente o mercado interno com o setor terciário e as pequenas manufaturas. Após a independência, as ex-colônias do norte, impulsionadas pela liberdade comercial e produtiva, ampliaram a exploração dos recursos hídricos e minerais, desenvolvendo assim pequenos espaços fabris. O Nordeste passou a concentrar a maior parte da sua produção industrial, estabelecendo dessa forma o cinturão manufatureiro. As jazidas de minérios nos Montes Apalaches, os grandes lagos de água doce e a concentração demográfica da região foram fatores fundamentais para esse desenvolvimento. Manufacturing Belt, Snow Belt e Rust Belt. O cinturão manufatureiro, também conhecido como Manufacturing Belt, passou a ser a região cuja produção industrial atendia a maior parte do país e até a segunda metade do século XX influenciou diretamente o mercado global. Também foi a região onde se formaram as megalópolis Boswash e Chibs. O cinturão manufatureiro também pode ser conhecido por dois outros nomes: Cinturão da Neve, dado sua posição geográfica na porção nordeste fria, Cinturão da Ferrugem, conceito relacionado ao recente declínio do poder produtivo do cinturão. Sun Belt. A partir da segunda metade do século XX, sobretudo na década de 1960, a busca por condições mais baratas de produção, associada ao desenvolvimento de centros universitários e campos de pesquisa, acabou atraindo investimentos e fábricas ao sul e ao oeste dos Estados Unidos. A enorme presença de petróleo no sul, além das pesquisas nos setores aeroviários e aeroespacial, permitiu o desenvolvimento de indústrias de química fina, de peças e mecanismos aeroespaciais e outras indústrias de alta tecnologia. Já na costa oeste, passou a existir um enorme financiamento da tecnologia vinculada à informática, à telemática, à robótica e à mecatrônica, atraindo diversos investimentos no setor de pesquisa e desenvolvimento, agregados aos tecnopolos universitários. Entre os centros de produção tecnológica na costa oeste, destaca-se o Vale do Silício. Entretanto, o Nordeste não ficou totalmente de fora desse processo de crescimento tecnológico. Nas proximidades de Boston, formou-se um importante complexo de informática que conta com a mão de obra altamente qualificada do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Em Nova York surge a maior empresa de informática do planeta até então, a IBM. Além disso, vale destacar
que a região cedeu espaço às atividades terciárias, especialmente as do ramo financeiro. Vale do Silício. A partir da década de 1970, os avanços tecnológicos no setor da informática, na região do Vale do Silício, passaram a ser tão expressivos que diversas empresas resolveram criar sedes nessa região, aproveitando a mão de obra extremamente qualificada das universidades californianas de seu entorno. Com o avanço da internet, já a partir da década de 1990, o Vale do Silício passou também a abrigar empresas de programação de softwares e de sites extremamente influentes no sistema global, como Google, Yahoo e Facebook. Para se ter noção do poder econômico concentrado no Vale do Silício, na Califórnia, seu PIB ultrapassa $1 trilhão, o que colocaria entre as 10 maiores economias do planeta se fosse um país. O Vale do Silício ainda não apresentou sinais de queda e, mesmo com a competição global, desponta como a maior referência no que diz respeito à produção de tecnologia em vários campos. E é isso, meu povo! Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.